Pois é, Israel, dá um toque para o pessoal aí, né? Que a gente vai estar passeando, né, por Israel nessas lives aí, por regiões diferentes, né? A gente andou falando aí sobre o deserto, né? A gente tinha falado um pouco sobre Jerusalém, né? E hoje sobre o Mar Morto, depois vai ter Galileia, vai ter outras áreas interessantes aí da terra de Israel para você conhecer um pouco de cultura, história, né? E outras coisas mais. Mas e aí, tudo certo aí? Preparado para... Nossa, eu tô preparadaço. Nossa, o Mar Morto é um dos meus lugares preferidos no mundo, então vai ser divertido. Tem umas histórias impressionantes que você acha que só existe em fantasia que aconteceram naquela região. Então é muito legal mesmo. Mar Morto no mundo tem poucos lugares semelhantes, mas é o mais legal de todos. Que legal, né? O pessoal já está até cumprimentando em hebraico, já teve Erev Tov aí, já tem gente de... Não, aqui já é Laila Tov, aqui já tá tão tarde. Já está na hora de ir embora, né? E Erev Tov, depois Laila Tov, né? Já está na hora de... Mas a galera já está chegando, entrando aí, já temos um bom grupo, né? Que já está sintonizado com a gente, e a gente vai cumprimentando todo mundo aí com Shabbat Shalom, né? Porque Ah, sexta-feira à é. tarde começa o Shabbat. E mesmo no Shabbat a gente não dá descanso para vocês. Olha que coisa complicada, né? Pessoal que está aí entrando, né? Só uma informação interessante. O Israel está dando um curso, né? Um curso sobre o contexto do mundo do Novo Testamento, né? Shalom Lekulam aí, né? O mundo grego, o mundo romano, né? E essa aula está acontecendo no canal do YouTube da IBNU, domingo às 7 da noite. E amanhã, sábado, 7 da noite, eu estou aí também dando um curso de hebraico, né? Aí pela IBNU, com o apoio da professora Suzy também. E vocês aí estão convidados, a quem tiver interesse, né, de se aprofundar, conhecer um pouco mais aí sobre aquilo que envolve essa realidade tão significativa, né? Então, nossa turma está entrando. Daqui a pouquinho eu vou segurar aí um pouco, né, a questão é, das informações, tal. A gente não vai deixar entrar mais aí os dados aqui do pessoal, porque os comentários, né, porque o comentário acaba cobrindo grande parte da tela aqui, e depois lá para frente a gente abre para o pessoal poder fazer aí as suas perguntas, as suas questões, as suas interações. A gente pede desculpa, né? Porque não consegue, né, fazer tudo aí de uma maneira aí, porque a tela é um pouco limitada, né? A gente não consegue colocar todo mundo na sintonia ao mesmo tempo. Mas muito bem, vamos aí dar início, né, à nossa realidade aí do Mar Morto. Mas Israel, vamos lá, começando com você. Que história é essa de um Mar Morto? Quem foi que matou o Mar Morto? Por acaso você conheceu o Mar Morto quando ele estava na UTI? Eu estou meio confuso aqui, porque tem gente que fala que o Mar Morto fica na Jordânia, outros falam que fica em Israel, né? E aí já tem gente que mistura o Mar Morto com o Mar da Galileia. Que história é essa? E tem gente que fala que o Mar Morto nem morto não é, e muito menos mar. Então, você faz favor de ajudar para explicar direitinho todo esse contexto assim geográfico, e depois a gente vai passear pela história para entender esse lugar tão único e especial no mundo que é o Mar Morto. Então vamos lá, bola contigo, iniciando a nossa live dessa sexta-feira. Vamos lá então. Quem matou o Mar Morto? O Mar Morto ele é fruto, né, de uma formação geológica muito incomum. Na verdade, para a gente entender o contexto geral, o que criou o Mar Morto, a gente tem uma região começando lá em Moçambique e terminando próximo do Tigres de Eufrates, próximo na Síria, né? Tem uma fenda geológica chamada fenda sírio-africana. Na verdade, existem algumas placas tectônicas que se encontram na região do Mar Vermelho, né? E que conectam com essa fenda que começa perto de Moçambique,
onde tem o Lago Vitória, os principais lagos na África Central são, na verdade, dentro ou próximo dessa fenda, que é um declive geológico, então é mais baixo, então mantém mais água, tem água doce, vai passar dentro do Mar Vermelho, basicamente todo o Mar Vermelho tem embaixo uma placa tectônica, e entra no Golfo de Aqaba, onde acaba a parte internacional, a gente entra em Israel, né? À direita, né, o Golfo de Aqaba, na verdade, à direita a gente vai ter a Jordânia, à esquerda tem o Egito, né, a Península do Sinai, e a gente entra na ponta do sul em Israel, em Eilat. E a gente vai seguindo reto, você vai cair direto no Mar Morto. O Mar Morto, ele é fronteira, oficialmente, entre o Estado de Israel e o Estado da Jordânia, o reino, né, da Jordânia. O território da Cisjordânia, que é administrado de forma civil pela Autoridade Palestina, também tem território que conecta com o Mar Morto, mas todas as vias internas, né, do Estado de Israel são gerenciadas 100% pelo Estado de Israel. Então, na prática, as fronteiras efetivas com o Mar Morto acaba sendo Israel e a Jordânia. A razão por que o Mar Morto acabou sendo formado muito tempo atrás é comum, existem outros lagos com alto nível, eles são chamados lagos hipersalinos, né? A salinidade, né, o sal no mar, é de 3,5%, né? Então, o nível do Mar Morto é só 10 vezes mais. O Mar Morto é praticamente 35%, é um pouco menos, é 34,2%, né? Sal, minério, enfim, 1/3 do que tem no Mar Morto não é água. É extra, né? Etc. É sal, minério. Então, a formação do Mar Morto ela vai ser decorrente de duas principais fontes, né? A água vem. Uma delas é do norte, tem as fontes, né, do Rio Jordão, vai ter o Mar da Galileia, que a gente fala na semana que vem, desce pelo Rio Jordão, que já tem fronteira, naturalmente, a Jordânia tem o nome do rio, né? Então, o reino da Jordânia já tem fronteira com Israel no Rio Jordão, e essa região já é considerada parte desse grande vale. Para o pessoal associar, basicamente, o Rio Jordão indo para o Mar Morto é como se fosse uma banheira, uma bacia. Então, à esquerda você tem as montanhas da Judéia, e à direita você tem as montanhas onde vai ter a cidade de Petra, por exemplo. Então, tem montanha para os dois lados. E o nível é tão baixo, por causa dessa fenda geológica, que o mar, hoje, uns 100 anos atrás, o nível do Mar Morto era mais ou menos 390 metros abaixo do nível do mar. Mas hoje já está 430. Desceu 40 metros. É uma coisa que a gente vai falar sobre essa água que está evaporando, né? Mas, inclusive, o tamanho, a dimensão do Mar Morto, desde dos registros, reduziu quase 50%. O espaço total, né, de superfície. Então, essa principal fonte de água é do rio. Isso é normal. Se entra água, naturalmente, essa água entra doce. A outra fonte de água é quando chove nas montanhas de Jerusalém, chove nas montanhas ao redor, no lado jordaniano e israelense, a chuva não tem para onde descer, então ela vai toda para o lugar mais baixo. Com isso, traz a salinidade e os minérios das montanhas, e a água que vem do Rio Jordão ela é doce, só que não tem para onde sair, então a água evapora. Então, por mais que ela chegue doce, o H2O vai evaporar e o minério não evapora. Então, essa é a formação. Isso é muito antigo, esse mar existe, né? Tem termos antiquíssimos para se relacionar a ele. Está associado, inclusive, a Sodoma e Gomorra, naquela região. Então, assim, é bem antigo mesmo em termos de existência. E é o lago salgado mais baixo do mundo todo, né? Mas, enfim, antes de entrar nos problemas geológicos e de ambientalismo, que tem problemas sérios, e antes de entrar na parte histórica, porque tem um quê de emoção intensa naquela região lá que aconteceu, eu vou passar de volta a bola para você, porque é um assunto muito interessante. Olha, Israel, de fato, essa história do Mar Morto é impressionante, né? Até o pessoal que está conectado com a gente aí, né? Você vê que a gente tem o Rio Jordão, né? O Jordão em hebraico, Yarden, né? Yarden, que vem do verbo Yarad, que quer dizer descer. Então, literalmente, ele é um rio muito decente, né? É decente no sentido de ser, né? O que desce também é um lugar decente da gente visitar, né?
e Arduno no árabe, né? Então ele faz essa fronteira com a Jordânia, que aliás o pessoal está todo mundo aí discutindo, oh, esse negócio agora Israel está fazendo paz com o país árabe, como assim que ele fez com os Emirados, e agora está fazendo com o Bahrein, né? Já fez com a Jordânia faz tempo, já fez com o Egito faz tempo, né? E, na verdade, tem outros países de tradição islâmica que estão em paz com Israel já há bastante tempo, né, como acontece com, por exemplo, Malásia, Bangladesh, Turquia, né, e a coisa, então, o pessoal gosta de ver o circo pegar fogo, mas a coisa está mais tranquila. Pois é, mas falando em circo pegar fogo, é mais fácil a região do Mar Morto pegar fogo, porque ali sim o negócio é realmente muito quente, né? E eu começaria a dizer para você o seguinte, o Mar Morto aparece na Bíblia. Aparece e não aparece. Como assim? Não existe a expressão mar morto na Bíblia. Ele é chamado de Yam HaMelach. Yam HaMelach quer dizer mar salgado, né? Você vai ver, nós temos aí aproximadamente umas 9 ocorrências, né? E essas ocorrências, a maior parte delas falam dos limites da terra de Israel e citam, né, especialmente quando Deus fala até onde vai o limite da terra, menciona o mar salgado. Né? E como você disse, a sua dimensão era muito maior, né? Eu me lembro que há pouco tempo atrás o Mar Morto de norte a sul tinha 80 quilômetros, hoje ele está na base dos 60, né? Então realmente diminuindo. E a Bíblia menciona nesses contextos e aparece, é interessante, lá em Gênesis capítulo 14. Né? Houve um conflito da guerra dos 4 reis contra os 5. E Abraão, com o seu pequeno exército de 318, né, homens aí que eram os combatentes treinados lá pela turma dele, eles perseguiram, né, o pessoal até chegar lá no norte de Dan. E lá, nessa passagem, em Gênesis 14, se menciona o mar salgado, né? Nesse momento, inclusive, fala de poços de betume, né? De piche, onde caíram alguns desses reis, mostrando, de fato, essa questão, porque aquela região tem bastante enxofre, né? Tem bastante fosfato, tem bastante aí, né? Na verdade, você pode dizer melhor para o pessoal, porque não é exatamente, a pessoa pensa que tem sal, né? Cloreto de sódio lá, mas tem sais que não acabam mais, né? E aí é muito significativo, e aí eu vou deixar a bola levantada para a gente discutir depois, porque além desse texto, além de mencionar corretamente, como você falou, que era a mesma área de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver que aquela área tinha uma fertilidade, né? E, aliás, eu fico perguntando, por que será que tem fertilidade num lugar que é deserto, né? E que fica lá embaixo, e é assim, de onde veio essa fertilidade, né? A área era fértil, Ló quis descer para lá né, e ocupou aquele espaço, mas é interessante que nas palavras proféticas futuras, que aparecem, por exemplo, em Zacarias, especialmente em Ezequiel 47, Israel, um negócio interessante, se fala das águas curadas do Mar Morto, mostrando todo um ambiente de muita fertilidade, aquela coisa do deserto florescente. E tem muita gente, inclusive, eu vou falar isso depois, fique ligado, que está achando e tem coisa lá acontecendo que tem relação com isso. Mas você vai descobrir na sequência da nossa live pela Biblos Viagens, que você uma hora vai ter oportunidade de visitar o Mar Morto e venha flutuar conosco lá, né? A gente, então, vai continuar conhecendo um pouco mais sobre essa realidade. Mas vamos lá. Fala um pouco mais aí sobre essa realidade, inclusive, né? Quando a gente ouve falar desse Mar Morto, eu acho que não tem nada. Eu me lembro que uma vez tinha um pessoal com a gente na viagem e eles olharam, eles ficaram tão apavorados, falando, não é possível, aqui não deve ter nada, né? Eles perguntaram até brincando, Saião, isso aqui é Israel mesmo ou já chegamos na Lua, né? Porque se um sujeito botar um traje lá e tirar a foto ali e falar que está na Lua, ninguém vai duvidar, né? Tem alguma cidade, alguma localidade, alguma coisa interessante nessa área do Mar Morto aí que a gente pode dizer para a turma que está sintonizada para conhecer um pouco mais dessa parte interessante de Israel? Vamos lá então, com certeza aquela região tem uma relevância, né, digamos, histórica muito antiga. Você falou do asfalto, né?
tem mapas antigos que chamam esse lago de Lago Asphaltis, do latim asfalto. E por que que vem isso? Daí, do mesmo texto que fala do betume, né, o Egito, no processo de mumificação, asfalto mineral, né, e o betume era necessário nesse processo. E o Egito importava, já na antiguidade, na época das múmias, eles importavam minerais, particularmente enfim, esse asfalto, betume, do Mar Morto, na época da antiguidade, período do Bronze. Então já tem algum tipo de presença no Mar Morto muito tempo atrás. Em questão de fertilidade, a fertilidade do solo não está associada à água, e sim aos minérios. Então, por exemplo, o Chile, um dos maiores exportadores de fósforo, né? Você precisa de fósforo para poder fertilizar a terra e depois plantar. Então, o que tem na região toda do Mar Morto é minério que não falta. Então, lá é um território com muita fertilidade no solo, dos nutrientes necessários para produzir agricultura. O que falta é água. Daí tem que dar um jeito, tem que ter um pouco de criatividade. Então, é difícil subsistir lá, mas também é muito bom. O que é interessante também da região do Mar Morto é que até o período, por exemplo, do Império Romano, os principais polos sempre foram distantes, propriamente do Mar Morto, mas tem uma exceção significativa, né? Você tem Eilat, que na época da Antiguidade era uma pequena cidade que fica bem ao sul do Negev, né, do deserto, mas na região do Mar Morto você tem cidades nas montanhas, então você vai ter Petra, que é relativamente próximo. O que é curioso é a cidade de Jericó, que fica bem no norte, colado no Mar Morto, que é um oásis. A gente estava falando sobre geologia, como que se forma o oásis? Essa mesma água que está descendo, ela vai descer por dentro da montanha, por dentro do rocha, e isso vai filtrando a água. Daí no final você tem água doce. Só que essa água doce ela desce até um limite muito baixo. O oásis é uma formação geológica onde você tem como se fosse uma bacia geológica abaixo da água que impede ela de descer, só que a altitude é exposta. Então a água está exposta, ao mesmo tempo ela não desce, que é aquela famosa fonte de Eliseu que tem lá em Jericó. Então, Jericó é considerada uma das cidades mais antigas da humanidade, já foi a mais antiga, até descobrirem outras mais antigas, né? E ela é do lado do Mar Morto, tem fonte de água doce, que é o que precisa para resolver, e todo mundo conhece bem Jericó, porque a história de Israel na Terra Prometida acaba começando com Jericó. Então, e outra coisa, né? Se você começa a viagem no Mar Morto, não tem como a sua vida dar ruim, nunca desce, você só consegue subir do Mar Morto, que é o ponto mais baixo da Terra. Então é um bom início, né? Então, Jericó fica naquela região, o Mar Morto, ele então tem esses minérios que servem para, enfim, alimentar um comércio de minérios e recursos específicos, porque todo o sedimento das montanhas vai escoar e vai cair no Mar Morto. Então, o próprio rio que está, por exemplo, abastecendo a estrutura do Mar Morto, ele também está trazendo com ele sedimento do norte. Mas, enfim, em termos de história, essa região toda do Mar Morto ela vai acabar entrando no domínio do Império Romano. E daí uma curiosidade interessante, porque as principais ruínas que a gente pode visitar hoje, que ficam naquela região, foram construídas nesse período. E para o pessoal ter uma ideia, o Mar Morto ele é fronteira final, limítrofe, da província da Judéia, que foi conquistada bem no final da virada do século, bem antes de Cristo, né? Então, quando essa região é conquistada, os dois pontos extremos, que é Massada, até Qumran e a região de Jericó, são os extremos, é a fronteira. Então isso é um ponto importante, porque no conflito que vai acontecer, é o lugar mais longe dos romanos que você pode estar dentro da província da Judéia, ou do reino dos judeus, né? Isso é um ponto interessante. Então daí a gente vai entrar na trajetória do período romano. E, lógico, esse mar hoje tem relevância dentro do contexto de Israel, porque até hoje os minérios são extraídos. Agora, minha pergunta, posso entrar na história de Roma já ou vamos dar um pé atrás? Tem muita informação, estou de olho no tempo aqui, tem a história de Roma para contar, tem... Deixa eu dar uma faladinha aí sobre um período mais antigo para sintonizar o pessoal, e aí eu te passo a bola, você entra com Roma direitinho aí para alinhar toda a questão, né? Até o pessoal está preocupado aí com Jericó, né? Então, eu vi as perguntas.
falou com razão aí, né? Jericó, aí, a peça mais antiga de Jericó foi constatado aí 11 mil anos de existência, né? E você tem, na verdade, ali aproximadamente quase 20 cidades de períodos diferentes, né? Assim, incluindo a cidade próximo da época da conquista, né? Então, você pode imaginar, o pessoal está do lado de lá do Rio Jordão, lembra, né? Moisés com o povo lá no Monte Nebo, na região das Campinas de Moabe, né? E eles, depois que Moisés morre, conforme o texto de Deuteronômio 34, eles descem para essa fenda, né? Israel, não sei se é verdade, o pessoal diz que foi fruto de alguma oração. Alguém falou, Deus me defenda, e Deus deu a fenda para ele. Não sei se é verdade, né? Brincadeira, só para ver se o pessoal está ligado aí, né? E aí, eles então atravessam o Rio Jordão, que nessa época é muito maior, né? Especialmente se está numa época de cheia, e eles vão chegar lá em Gilgal, vão fazer a primeira Páscoa e depois vão partir para a conquista de Jericó. Tudo é muito perto, nessa parte norte do Mar Morto, inclusive você é convidado a conhecer Jericó, que é uma coisa extraordinária em termos de ruína, né? E ao contrário do que todo mundo diz, é um lugar muito tranquilo, apesar de você sair de Israel e entrar na Palestina, ali Jericó é um lugar muito sossegado, excelente, inclusive muito hospitaleiro, né? E a gente então aí pode tranquilamente ver aquilo que é ruína da época mais próxima da época da conquista, e ruínas muito antigas num lugar extraordinário, né? E vendo aquele oásis no deserto. Agora, o que é interessante, né? Lembrando da chegada do povo na terra, lembrando da conquista de Jericó, é que descendo um pouquinho mais, a gente vai chegar na localidade chamada Qumran, né? E Qumran é o lugar onde foram achados os manuscritos mais importantes da Bíblia, os manuscritos mais antigos do Antigo Testamento. Para você entender como isso é sério, tudo que a gente tinha do Velho Testamento mais antigo era mais ou menos do ano 1000. Era um material que foi encontrado lá numa grande Bíblia, né, da tradição massoreta dos judeus lá em São Petersburgo, juntamente com outra Bíblia que foi encontrada na cidade de Alepo, na Síria. E tudo isso que a gente tinha encontrado, o mais antigo era em torno do ano 1000. Aí achou-se os manuscritos do Mar Morto, aí, em 1947, foi um período de pesquisa de 1947 até 1956, onde em 11 cavernas eles acharam quase 1000 manuscritos, e a maior parte deles da Bíblia, e esses textos são importantíssimos para não só confirmar a preservação da Bíblia, como entender o período, uma série de coisas, e quando você visita, né, juntinho do Mar Morto, você vai ver esse lugar onde, né, aqueles que viviam lá tinham oportunidade de ver o Mar Morto à sua frente. E Israel, me diga uma coisa, eu passei lá e o pessoal diz que por volta do ano 68, essa comunidade que estava lá desapareceu e sumiu. Eu procurei ver se tinha alguém escondido por lá, tal, mas nada. O que aconteceu com essa comunidade de Qumran que vivia junto ao Mar Morto, que gostava de tâmara e que vivia ali cuidando dos seus cabritinhos e ovelhas, e por que eles desapareceram nessa época? O que acontece nesse cenário aí do primeiro século da nossa era? Vamos lá, então. Eu vou responder duas perguntas rapidamente que eu vi aqui. Primeiro, por que Jericó não cresceu e ficou uma cidade gigantesca? É muito simples, o acesso de água é muito limitado. Então você consegue sustentar uma população até um limite muito específico. Passou disso, o excesso de população migra. Então isso é muito comum com cidades de oásis. Então você pega na Líbia a cidade de Siwa, mesmo comportamento, tem um limite máximo. Segunda pergunta que falaram, Israel usa a água do Mar Morto para dessalinizar e transformar em água potável? Não, Israel não faz isso. Mas eu vou falar sobre dessalinização porque tem um projeto muito interessante que a gente fala mais para o final para preservar o Mar Morto, que é uma obra de engenharia impressionante. Mas o que aconteceu na região da Judéia no primeiro século? Por volta do ano 64, 65, vai começar a primeira revolta, né, dos judeus. Lembrando, Jesus
reta final aí, 33, 37, depois dele mesmo, naturalmente é meio estranho referir a ele com ele mesmo, mas enfim, mais um ano, era comum, não sei como que eu falo, por volta do ano 33 ou 37 do nosso atual calendário, a gente tem o início da igreja primitiva pós-Cristo. Daí nesse processo, lembra, Israel, Jesus no ambiente, são judeus vivendo na Judéia, na província da Judéia, do Império Romano. Vai ter algumas revoltas, existia o grupo dos zelotes, famosos zelotes, inclusive parece que até um dos apóstolos era um pouco temperado. Os zelotes, basicamente, eles queriam valorizar a tradição antiga. Às vezes o pessoal não tem muita noção disso, mas quando você tem impérios, você não tem tipo o estado de São Paulo, o estado do Piauí, o estado de Amazonas, não é isso. São reinos que são acoplados. Então quando o império, depois de Alexandre o Grande, depois os persas, quando os seleucidas dominam a região, vai surgir um império chamado Asmoneus. Esse reino, não é um império, é um reino judeu que vai ter uma relativa independência, vai ser um reino, digamos, sujeito ao Império Seleucida. Passa-se uns 30, 40 anos, ele vai ter independência, vai ser esse reino independente, e daí ele vai ser conquistado por Roma 60 anos antes de Cristo. Daí vai ser perto do Império Romano. Uns 120 anos depois, esses zelotes falam, caramba, como era legal ter o nosso reino, né? Vamos ter um reino, vamos tirar esses romanos? Então eles lutavam, eles queriam independência, eles eram, digamos, queremos liberdade e o nosso próprio reino. E os romanos não deixavam. E daí tem um grupo, isso é bizarro, né? Porque todo mundo já ouviu falar sobre os ninja, que é os assassinos do Japão, já ouviram falar sobre os hashashim dos árabes, que era o primeiro, de onde vem a palavra assassino. Mas o primeiro grupo na história humana de assassinos profissionais que escondiam facas debaixo da sua roupa eram chamados sicari, em latim, que vem da sica, que é uma lâmina da Trácia, que ela é curva, tipo um talão. E quem andava com essa... Era um grupo, não é todos os zelotes, tá? Um grupo de zelotes extremistas eram assassinos profissionais. Eles andavam no vilarejo vestidos com essa túnica, com essa faca escondida, essa sica, e daí eles ficavam só observando. Se um judeu defendesse os romanos, o cara não dormia vivo. E se era um romano, também não dormia vivo. Então eles assassinavam e sumiam. Então esse sicari, junto com os zelotes, nesse período eles estavam criando baderna. E os romanos vêm para acabar de vez com esses judeus criando dor de cabeça. E no ano 70 vão destruir o templo, na época, o segundo templo, chamado Templo de Herodes, né, que fica em Jerusalém, e vão arrebentar com a cidade, e com toda a região da Judéia, perseguindo. E esses zelotes, esse cara, vão querer, sobreviver, vão querer lutar, e eles vão ir para o local mais distante do território da Judéia. Nesse momento, eles vão até o sul, para uma fortaleza chamada Massada. E é nesse período onde Qumran também vai acabar sendo esvaziado, que fica muito próximo. E essa é a localização. Massada era uma fortificação. O historiador, né, que narra esse período, ele vai falar que existia fortificação do período asmoneu. Só que isso não foi comprovado arqueologicamente. O que a gente sabe é que tem fortificação romana, foi praticamente 100% escavado, é uma fortaleza, é muito, muito legal visitar lá. É uma montanha no meio do nada. E em cima da montanha tem uma fortificação impressionante romana, que vai ser conquistada por esses assassinos profissionais, os sicari, junto com os zelotes, e eles vão ter quase 1000 pessoas lá, vão resistir. É uma história impressionante, porque é uma luta de resistência, de independência, e lembrando, isso era um pouco depois de Jesus. Jesus ele traz uma proposta, e aparentemente esses caras seguiram um outro caminho, e não parece que deu muito certo. Mas a ideia deles é, vamos resistir a esse Império Romano. Eles vão ser conquistados numa batalha famosa, até isso dá para visitar, a gente pode ver isso. Já que é uma montanha no meio do nada, os romanos tiveram que construir uma subida, né, uma rampa de terra no meio do Mar Morto. Logisticamente, vou ser bem sincero, aqueles judeus fizeram os romanos se arrependerem de terem conquistado aquela região, porque foi difícil, hein? Ou província difícil de manter controle. O pessoal realmente queria independência. Daí eles vão, conquistar, derrotar, e tem, pela afirmação histórica, isso não tem 100% de comprovação arqueológica, mas a afirmação tradicional histórica é que esse povo judeu que estava sobrevivendo nessa fortaleza de Massada, não se aceita
faz sentido, se o cara é assassino profissional, não vai querer ser escravo, né? Então eles tinham muita, enfim, não queriam ser escravizados, não queriam ser derrotados, então eles tiraram a própria vida. É uma história impressionante, onde eles preferiram a morte do que a sujeição e a perda da liberdade, né? Vem do alto preço da liberdade que os judeus pagaram no passado, 2.000 anos atrás, eles estavam pagando um alto preço, 70 anos atrás pagaram um preço novamente, então assim, não é fácil para o povo. Então, por que é importante? Masada acaba sendo um ícone na criação, na formação do Estado de Israel, porque os judeus que tinham sofrido no Holocausto na Europa, eles vão tratar Masada, vai ser um ícone, vai ser uma referência para eles. Olha, como os nossos ancestrais 2.000 anos atrás resistiram até a morte contra o Império Romano, nós vamos resistir hoje. Então isso trouxe uma motivação. Então, o local para visitar sério, é um dos meus preferidos. Eu já me perdi lá umas 2 vezes, é muito legal. O único problema é que no verão eu já assim, tive sensação térmica de 50 graus. Isso eu já gostei um pouco menos. Mas o lugar é impressionante. A vantagem é que se você está em Israel, no inverno, se estiver nevando em Jerusalém, você vai 1 hora de carro, você está a 30 graus na praia. Então, isso é um ponto positivo, eu tenho que defender Israel. Mas, voltando então para você, depois dessa bagunça, eu sei que a minha parte é um pouco mais violenta do que a sua, você é um cara mais tenro, mais calmo, mais tranquilo. A minha já tem assassino, tem invasão, cerco. Vou ver para você porque é mais tranquila a conversa. Então, eu só não entendi quando você ficou olhando para mim, falando das múmias do Egito, o que você quis dizer com isso, né? Mas a gente conversa depois da live para resolver essa situação. Mas olha, Israel, eu não sei, eu me atrapalhei um pouco, você complicou. Você falou uns negócios tão estranhos, Seleucida, em que time ele joga, né? Seleucida depois, aí você precisa dar um toque, quem eram esses gregos, né? E Asmoneu, Asmomeu, Asmoceu, que é isso, né? Só para dar uma alinhada. E aí eu queria que depois você detalhasse um pouquinho mais esse negócio, o que tem lá em Massada, lá em cima para ver, né? Diz que tem até uns banhos lá, né? Mas enquanto isso eu vou mudar o assunto, porque já que você me chamou de múmia, eu vou logo para as antigas, tá? Uma coisa interessante, que é surpreendente, um dia eu estava saindo de Qumran, e o pessoal começou a falar, imagina, milagre, milagre, milagre. Eu falei, pronto, né? Vai ver que tem manuscrito brotando da terra, né? E quando eu fui ver, o pessoal falou que, olha, tá chovendo, tá uma garoa aqui, né? Porque, mesmo com o Qumran estando ali no extremo norte do Mar Morto, né? Num ponto perto de Jerusalém, você ali, tipo, meia hora você está em Jerusalém está chovendo cântaros. O negócio lá tá, assim, realmente arrebentando, né? E aí, o que a gente vai descobrir? A gente descobre que lá não acontece nada disso, né? Você tem praticamente zero, né, de chuva naquela região, não chove quase nada, né? Então, esse fenômeno impressiona porque essa questão climática em Israel é assustadora, né? Porque a gente está num lugar com tanta água. Você falou agora mesmo, pode estar nevando em Jerusalém. Existe uma espécie de proteção que aí embaixo não chega quase nada. Mas olha só, a gente continuou descendo. 2 coisas me chamaram a atenção. Uma que veio um rio de água que atravessou a estrada, né? Com aquela torrente que a Bíblia menciona, que é uma coisa única da gente ver lá, porque vem da região montanhosa para essa área que é tão baixa. E logo depois a gente chegou em Engedi, Engedi. E esse lugar é um lugar muito interessante. Primeiro, pela fauna, que é diferente. Você vê os famosos cabritinhos selvagens ao vivo ali. E vê, né, um outro bichinho chamado Hirax, né, que nas traduções são chamados de coelho das pedras ou coelho do penhasco, né? E na verdade ele é um bichinho um pouquinho diferente, né? Mas a coisa que impressiona, Israel, eu sei que você já foi lá ver, é que no meio, você falou do nada, né? Bota menos nada nessa história. Num deserto assim, tipo, para lá da lua, você vê uma cachoeira impressionante de água, vendo um oásis no deserto. E é interessante, vão muitos turistas israelenses de tudo quanto é lugar do mundo, escolas vão lá, e ali é impressionante, eu fiquei momentos olhando, porque ali foi o lugar, conforme 1 Samuel, capítulo 24, onde Davi se escondeu de Saul.
Davi ali, a gente vê vários buracos, grutas, né? Onde Davi, perseguido por Saul, que estava com inveja do sucesso dele na época da formação do reino de Israel, ele escolhe uma daquelas cavernas ali, se esconde, e depois Saul tem vontade de usar o sanitário e não tem nenhum disponível por ali, ele acaba entrando na caverna, e lá Davi tem a oportunidade, e aí foi um negócio muito impressionante, né? No meio desse encontro da água de vida, né, com o deserto, né? Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, e ele diz, olha, eu não vou permitir, né, que o desejo de poder faça com que eu cometa um assassinato, né, venha ferir a ética bíblica e venha fazer uma coisa completamente inadequada, né? Então, ele não faz isso, e ali a gente mostra como ele lida com a questão de poder, mas um negócio impressionante. Então, a gente vai ver a coisa maluca, que naquela região a gente tem um índice pluviométrico que no máximo chega a 50 milímetros por ano. E nas áreas mais chuvosas de Israel pode chegar a 1.500, né? Uma coisa absolutamente complicada e diferente, única, que a gente não tem como ver em nenhum lugar do mundo. Então, um outro lugar extraordinário que está diante do Mar Morto, você também, de em Gedi, você pode ter uma vista extraordinária, vê ali naquele oásis no deserto e tem acesso a essa cachoeira de água, né, que vem dessa fonte, já que nós estamos aí a 400 metros mais ou menos abaixo do nível do mar, né? Jericó é cerca de 320, ali é 400, e hoje realmente a beira do lago está em torno de 430. O pessoal está ligado, o pessoal está se movimentando aí. Eu vou guardar para o final essa história das profecias ligadas ao Mar Morto. Então você preste atenção, fique ligado. Israel, a bola está de volta com você. Eu fiquei curioso porque você falou de Massada meio correndo. Primeiro, assim, como é que a gente chega? Você falou que é uma montanha no meio do nada, que a gente arremessa as pessoas para chegar lá em cima. O que tem de interessante lá que a gente pode ver as coisas mais impressionantes? Aliás, eu ouvi dizer que eu nem acreditei que me falaram que o pessoal podia tomar banho em Massada, né? Como assim, né? Que história é essa? Quem é que fez esse negócio? Como a fortaleza lá em cima? A galera tá ligada aí, vamos ver o que a gente tem sobre essa época romana com a sua expressão maior. Bom, beleza, eu fiz a contrária, eu falei da destruição antes da construção. Deixa eu explicar então, vamos lá. Massada, primeiro, teve pessoa que perguntou, né, da fonte de água, das torrentes de água. Na verdade, as torrentes são natural. Lembra, a gente está numa bacia gigantesca. Se chove na parte mais elevada, na parte montanhosa, a água desce. Isso aqui, essa água vai acumulando. Então, quanto mais próximo você está do final, pensa num buraco gigantesco. Quanto mais próximo você está do fim do buraco, mais rápido a água está indo e mais concentrou água. Então, pode vir poucos rios de chuva de algumas montanhas. Elas vão concentrando, vão concentrando. E se você olha para a geologia da região do Mar Morto, você vai ver buracos gigantescos, que são rios secos. Que quando chove nas montanhas, eles vão descer com tudo e daí vai ser um rio cheio. E isso é muito perigoso. Inclusive, de vez em quando, tem gente que acaba falecendo porque eles estão passeando, tô no meio do nada, tô no deserto, aqui não tem nada, tá tranquilo, só que ele tá andando no rio seco. Só que o rio seco, ele fica seco a maior parte do ano. Só que no momento em que concentrou o excesso de água, ela vem tudo de uma vez. Daí ela traz água, pedra, galho, coelhinho do deserto, vem tudo. Ele se arrebenta e cai. Os coelhinhos são mais inteligentes, eles saem do caminho, mas tem turista que fica lá vendo a água chegar. Daí dói bastante, é uma experiência muito intensa, mas vai conhecer direto a Nova Jerusalém. Agora a questão é, como que os romanos eles são fera para engenharia, os caras realmente sabiam fazer construção. E a principal gênio, né, romano é conseguir ter água potável nas grandes cidades. Então, essa ingenuidade romana vai se aplicar em Massada. Então, onde tem a água? A água no Mar Morto ela só vem da chuva, vem das montanhas. Então, o que os romanos vão fazer? Na verdade, o cara é o Herodes o Grande. Ele que é o grande líder, né, rei desse protetorado da província do Judéia que pertence ao Império Romano. Ele vai fazer construções mirabolantes, vai reformar o templo, vai fazer várias obras, Cesareia Marítima, não falta obra. Esse cara realmente ele construiu mais que o Maluf em São Paulo. E esse cara realmente construía muito, ele era bem chegado nisso. Daí,
Dentro desse projeto de construção que ele fez, ele vai construir Masada. Ele vai fortificar, ele vai fazer um palácio de verão gigantesco no meio de Masada. Desculpa, palácio de inverno, porque lá sempre vai ser verão. Então no inverno ele vai lá e curtir. Só que um bom palácio não funciona sem um banho romano. E o que eles faziam? Como que eles tinham banhos romanos? Eles fizeram uma estrutura de dutos, onde a chuva caía em cima das montanhas da região, porque a montanha de Masada ela é meio que desconectada perto de várias montanhas. Então ela é como se fosse uma montanha isolada numa cordilheira, que tem um platô. Dentro dessa região, muita água vai ser captada embaixo. Daí, você volta pré-revolução industrial para a máquina que rodava o mundo. Os escravos carregavam tudo. E daí os escravos iam lá embaixo, pegavam toda a água que tinha acumulado e subiam carregando nas costas. Não era muito agradável ser um escravo romano, era terrível, mas com essa engenharia e com essa estrutura de trabalho, essa água potável da chuva era mantida dentro de armazéns, enfim, tinha a água potável guardada no topo da fortificação, e ela alimentava os banhos romanos, que inclusive os banhos romanos eles eram muito bons, porque você esquenta a água embaixo, ela ferve, ela vai evaporar, vai bater no teto, que é um teto circular, é oval, é redondo, vai depois condensar a água, ela precipita, ela volta. Então você usa a mesma água para manter, por exemplo, a sauna, o banho também. Então assim, eles preservavam muito a água porque era um recurso escasso. Então a relevância é muito impressionante. É um palácio, uma fortificação, primeiramente, militar, depois vira um palácio e no final das contas até é utilizado como tratamento de banhos terapêuticos, porque esses minérios que tem no Mar Morto eram utilizados até para curas e tratamentos médicos na antiguidade. Então vai ser o primeiro health spa global da antiguidade, vai surgir naquela região, praticamente de Masada, né? Em termos de historicidade do período, para o pessoal só ter uma ideia, a gente sabe bem a história de Davi, Saul, Salomão, a gente sabe, tem a monarquia, o reino de Israel. Meio que dá ruim para o reino de Israel quando chega primeiro, para lembrar, é ABC. A Síria chega e pega o reino do norte, Babilônia chega e pega os dois, depois Ciro, o grande do Império Persa, pega tudo e domina. Então ABC, para lembrar, Síria, Babilônia e os persas com Ciro o Grande. Depois os persas, Alexandre o Grande vai causar e fundar um monte de Alexandria e todo mundo começa a falar grego. Nesse mundo dele, ele era um ótimo guerreiro, péssimo gestor, o cara morre novo pra caramba e divide o reino dele em vários generais, né? E o general que importa pra gente é Seleuco, que vai ser a região dos Seleucidas, né? Essa vai ser o império que vai ser pós-persa, pós o Império Grego. Nesse ambiente é que vai surgir os Asmoneus, que é um povo judeu que está morando lá, foram dominados por barbudo babilônio, é barbudo da Pérsia, é barbudo grego, é troca de barbudo, que é uma independência, os caras saem para pancada e conseguem ter independência. Dura muito pouco o período dos Asmoneus, ninguém estuda muito isso, daí chegam os romanos e causam pra caramba. Daí Jesus chega e daí, quando chega no ano 70, é que dá ruim em geral e os judeus vão ter a famosa diáspora, que os judeus vão se espalhar dentro do Império Romano e depois vão ser perseguidos durante a Idade Média toda por todo mundo. Mas é esse contexto geral que Massada vai ser utilizado, é o bastião final da defesa final do reino independente judaico final no contexto da guerra contra o Império Romano. Eu acho que é isso. Agora faz sentido? Ficou mais claro? Ficou excelente, muito bom. Acho que a galera aí pode entender bem, né? É só para avisar todo mundo que a live sempre fica gravada, né? Então tem gente que vai precisar sair aí e tal, e fica tranquilo, porque a live vai estar gravada, vai entrar, né, nos canais da Biblos, né? Então você deve seguir esse canal, o canal da Biblos, tanto no Instagram como também o canal do YouTube, né? E aí o pessoal aí já tá bem sintonizado aí, né? O Israel aí, o pessoal tá mencionando, realmente o homem é muito craque de história, ele conhece muito do assunto, né? Eu já tô até meio, vou sair fora porque o meu conhecimento aqui tá fraco, né? E o que a gente quer considerar? Veja lá, vamos lá para o assunto que está todo mundo ligado. Já vi a pergunta, já vi agora. O livro de Ezequiel, ele fala sobre o Mar Morto recebendo vida. Mas não só o Mar Morto.
ele fala também que a visão mostra, né? Ali, filho do homem, ponte de pé, e eles vão ali com aquele mensageiro de Deus entrar no templo em Jerusalém. E esse templo, que é medido, né, por uma espécie de cana que tem a medida de um côvado de Ezequiel, que é um côvado diferente, né, dos outros côvados que aparecem na Bíblia. De modo geral, o côvado tem 45 centímetros, em Ezequiel ele tem 52. E a gente percebe que a água entra no templo como um sinal da bênção divina e entra e ali tem uma altura de cerca de 50 centímetros. E aí se fala dessa água que vai entrando, descendo e vai chegando na região do Mar Morto, de tal maneira que toda a região ganha vida, né? E ali aparece essa ideia absolutamente descrita lá. Por que que acontece isso? Na Bíblia, nós lendo o livro de Ezequiel, você vai ver que o conceito é o seguinte: houve a invasão babilônica, o juízo de Deus chegou sobre o Judá e a glória de Deus se afasta. O que acontece? A glória se afasta do templo, se afasta da cidade, se afasta da terra. Quando começa o momento da restauração do povo, e alguém está perguntando, quer dizer que Israel não tem nenhum sentido na profecia? É muito difícil de afirmar isso, né? É que essas ideias de que Israel não tem importância, elas foram desenvolvidas na Europa, né? E os europeus geralmente entendem de europeus, né? Então eles acham que toda a bola está com eles, mas não é bem assim. É muito difícil pegar vários textos e espiritualizá-los e dizer que não tem nada a ver, porque você tem referência geográfica, você tem uma série de elementos que fica difícil forçar dizendo que Israel não tem nenhuma importância. Mas, por outro lado, tem gente que, às vezes, quando lê o texto, não entende o tipo de literatura que nós temos em vista. Quando a Bíblia fala desse momento da restauração, que tem a ver com Israel e com as nações que serão abençoadas por Israel, ela descreve todo o ambiente num cenário cheio de água, de vida e de fertilidade. Será que esse cenário é completamente literal? É uma questão para se perguntar. Qual que é a grande dúvida? A grande dúvida é que, por exemplo, a água também entra dentro do templo. E se a água encher o templo, esse templo está a 800 metros acima do nível do mar. Isso quer dizer que Jerusalém quase toda vai ficar debaixo d'água. Para explicar melhor, o Israel quase todo vai ficar debaixo de água se a gente tentar entender tudo isso literal. O Mar Morto vai ficar 1.200 metros lá no fundo da água, se isso for assim. Então é muito possível que esse tipo de profecia, que já é uma profecia quase apocalíptica, não tenha o interesse de ser totalmente literalista, né? E hoje em dia tem muita gente dizendo, não, estão falando que no Mar Morto está surgindo água doce. Não é bem o que está acontecendo, né? Você tem um fenômeno lá chamado de bolainas, né? E que em português a gente chamaria isso de sumidouro, né? Quando, na verdade, porque, né, o nível está muito baixo, você tem lençol freático ali, perto, né, que está na parte mais baixa, na verdade, isso em Israel não é visto como um sinal de bênção, como um problema, né, porque, na verdade, essa água ela não fica doce, porque logo ela tem contato com aquele quantidade enorme de sais que nós temos no Mar Morto, né? E o mar não está ficando doce, o que está acontecendo está caindo pedaço de estrada, está abrindo buracos enormes, tem lugares onde existia, por exemplo, um balneário e não existe mais, isso se tornou uma espécie de problema, até porque nós estamos ali no meio da fenda geológica, né? Então, é fato que haverá bênção divina para o futuro de Israel na redenção. É fato que isso é descrito no cenário de Jerusalém e do Mar Morto, mas é difícil imaginar que essa descrição tem o propósito de ser excessivamente literalista, né? Esse tipo de raciocínio acaba se atrapalhando um pouco. A mesma coisa quando você lê o Apocalipse. Eu vi uma besta que surgiu do mar. Você sabe que não é o Godzilla, você sabe que não é um monstro literal, porque aquilo tem um significado específico para a gente poder entender, né? Mas, mudando um pouco de assunto, né, pensando sobre o Mar Morto, Israel, diga para a gente assim, a gente falou de tanto deserto, tanta coisa assim, e dá para realmente aproveitar o Mar Morto? Esse negócio da gente boiar lá, é verdade mesmo?
pessoa boia. Dá para fazer um batismo por imersão no Mar Morto? Como é que funciona isso? Que história é essa? Tem lugar para ficar num lugar tão estranho, diferente assim, né? Vamos ver aí, porque a nossa turma, nosso tempo já está adiantado, precisa dar uma Acabando. sintonizada aí para, né, o pessoal poder. Nós temos aí provavelmente mais uns 7, 8 minutos, talvez. Vamos lá, vou ser eficiente nas palavras. Dá para aproveitar muito aquela região. Acho que a primeira igreja batista virou igreja presbiteriana lá, porque é impossível batizar por imersão. Tem que só jogar aguinha na testa. Já que é 34,2% minério e sal, você bebeu a água, você vai conhecer direto o Nova Jerusalém, falar com Jesus, porque o negócio é intenso. Mas basicamente não dá para afundar, a não ser que você amarrar pedra nos seus pés e o mergulho é praticamente impossível. Você tem que ter. Cientistas fazem, mas é muito, muito difícil. É uma delícia o mar, muito bom para a pele. Naturalmente vai gerar osmose com o seu corpo. Você tem menos sal no seu corpo do que a água. Então, se você fica mais que 20 minutos, sai líquido do seu corpo e entra no mar. Então você tem que ficar pouco tempo. Eu sei pessoalmente, eu já desobedeci essa regra, não consegui nem andar direito depois, foi extremamente emocionante. Eu não posso contar para meu pai, senão ele fica bravo, mas foi muito emocionante. Agora, a região lá é um resort turístico, é sensacional, é muito bom. Assim, é gostoso boiar, você boia lendo, você fica com metade do corpo praticamente fora da água, é bem divertido. Tem instalações turísticas muito boas, inclusive o problema principal, eu vou ser bem sucinto por causa do tempo, mas ambiental de Israel, é que a principal questão é que a água que vem do Rio Jordão, da Galileia, enfim, chove, está sendo captada para alimentar a produção agrícola e para a população de Israel, da Palestina e da Jordânia. Por causa disso, secou tanto o Mar Morto. Em 1980, eles sugeriram construir um canal do Mediterrâneo para o Mar Morto, só que tem um projeto que já está sendo... O BID está acontecendo na Jordânia, ano que vem deve ficar pronto. O BID jordaniano é um projeto, é tipo Itaipu binacional, é um projeto binacional, Israel e Jordânia. Eles querem fazer um canal gigantesco, começando no Mar Vermelho, lá no sul, e colocando água do Mar Vermelho dentro do Mar Morto. É um projeto muito ambicioso. Eles vão dessalinizar a água nesse processo e vão enviar para a Jordânia. Vão fazer a estação hidrelétrica, porque é uma descida. Eles também devem gerar energia para o projeto. Então, é um projeto impressionante de engenharia e a ideia é trazer... Novamente, tem problemas ecológicos nesse projeto, porque a riqueza mineral do Mar Morto é muito específica. Então, enfiar a água do Mar Vermelho, que só tem 3,5% de sal, ninguém sabe a consequência ecológica disso. Novamente, os resorts estão lá. Então, antes do pessoal encher o Mar Morto de água do Mar Vermelho, eu recomendo dar um pulo em Israel antes dessa obra ficar pronta, para garantir a experiência exclusiva, milenar de boiar no Mar Morto, que é uma coisa muito divertida. E lembrando que se você usar a mesma roupa mais do que uma vez, que nem eu e meu pai fizemos, ela morre junto com o mar. Passo de volta para você. A conversa acho que foi sucinta, eu estou preocupado com o tempo, mas acho que é isso mesmo que a gente tinha para falar do Mar Morto. É muita informação. Beleza. Muita coisa, você é convidado aí, inclusive o Israel nem falou muito, né? Mas na verdade o Mar Morto deixa a pele da gente cada vez mais nova, né? E o Mar Morto emagrece, né? Então você imagina, assim, você acha que a gente estudou alguma coisa, a gente vai lá e fica 20 anos mais novo cada vez, né? Nós ajudamos o Noé a enxugar a arca, a gente fez um monte de coisa aí, né? Conversamos com o Davi, brincadeira, né? Mas assim, de fato, a experiência é muito interessante. Então você tem uma oportunidade de ter uma experiência cultural, uma experiência de lazer, uma experiência histórica, uma experiência bíblica, uma experiência de espiritualidade diferenciada, e realmente essa região, ela é simplesmente fascinante. Tem mais, única no mundo, não há nenhum lugar no mundo semelhante ou parecido. O pessoal aí está até no Tov Meod em hebraico, aí cumprimentando. Caramba, intenso. E tem chuveiro para tomar banho, tem toda a estrutura, tudo certinho, né? E, tem até agora tem proteção para quem for afogar, tem salva-vida no mar que ninguém consegue nadar, uma bom.
É isso aí. Então, queremos agradecer, convidando você mais uma vez a estar sintonizado. Na próxima semana, mesma hora, sexta-feira, estaremos aqui sintonizados para a gente poder descobrir mais coisas sobre a bela Galileia. Então, vai aí o nosso abraço. Israel pode dar abraço para a turma aí. Até a próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem a gente entra na bacia hidrográfica, né? O lugar que tem água. E a gente vai ser legal. Semana que vem vai ser divertido. Tenha um ótimo final de semana, todo mundo. Deus abençoe. Até a próxima. Só estou preocupado, né, de a gente ter chuva, porque vai ter num lugar diferente, né? Todo mundo está convidado, lembre-se, o nosso curso de hebraico e o curso também de contexto histórico do Novo Testamento, que a IBNU está aí disponibilizando no YouTube. Então, boa noite, Laila Tov, e uma semana abençoada para todo mundo aí, né, juntamente com o fim de semana de agora. Até a próxima. Valeu.